Salve, salve, caros ouvintes da Rádio Vibe Mundial, mais uma vez aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Que prazer enorme que eu tenho toda vez que eu venho aqui gravar com vocês, passar a minha informação, passar o meu conhecimento, estar sempre interagindo com vocês de alguma forma. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Alex Nielsen, sempre venho falando sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento através das constelações familiares, através da inteligência emocional, através principalmente da minha experiência de atendimento. São mais de 1.200 horas de atendimento, sempre trazendo conteúdo para vocês que de alguma forma vai impactar a vida de vocês. Hoje eu trouxe um tema que é falando sobre a espiritualidade e falando sobre a fé. Muitas pessoas e muitos atendimentos, principalmente os atendimentos que eu faço espirituais, para quem não sabe, alguns já sabem que me acompanham, já sabem dessa história. Eu sou sacerdote de Umbanda, eu sou pai pequeno de uma casa, além de trabalhar com as constelações familiares. Obviamente cada coisa no seu lugar, né? Mas nos atendimentos espirituais, eu vejo muitas pessoas que vêm até mim, né, dentro da casa, conversando com os meus guias, né, pedindo o quê? Pedindo, eu não tenho mais fé, eu estou precisando de mais fé, a minha espiritualidade está muito em baixa. E eu quero já deixar essa reflexão para você. O que é fé para você? O que é espiritualidade para você? Bom, normalmente o que eu aprendo com os meus guias na hora dos atendimentos e também o que eu vejo dentro das constelações familiares, a fé nós sempre falamos, né? A fé é a última que morre, a esperança é a última que morre, não perca a fé, não é isso que a gente sempre fala? Mas a fé, ela está muito além disso. A fé é uma chama que ela não se apaga jamais. Você pode acreditar que ela se apaga, mas ela não se apaga. Ela sempre está vibrando dentro de você. O que ocorre muitas vezes é que você, na sua realidade, no momento difícil que você está passando, você não consegue se prender à sua fé por uma questão muito simples, porque a fé não pode ser pega, você não consegue agarrar a fé, você não consegue pôr ela na mão, você não consegue ver ela. Então muitas pessoas, quando chegam até nós, chegam até mim como coach, ou como facilitador em constelação familiar, ou como, né, sacerdote de Umbanda, eles vêm com essa busca, né, eu preciso da minha fé de volta, eu estou procurando a minha fé de volta. E a primeira coisa que nós passamos, que nós orientamos, e que eu vejo dentro com muita verdade, dentro das constelações familiares, é que a fé está dentro de nós. Quando nós começamos a colocar muito a fé no outro, quando nós começamos a esquecer, pelo fato de nós não conseguirmos olhar, não conseguirmos pegar, sentir essa fé, nós sempre nos esquivamos. Aí o que nós fazemos? Nós vamos buscar a fé no outro. E quando nós vamos buscar a fé no outro, fica muito difícil de nós conseguirmos realmente tomar essa fé. Por quê? Porque nós, quando chegamos a entrar nesse movimento, muitas vezes nós estamos buscando um milagre, nós estamos buscando realmente não só uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas nós estamos buscando algo que realmente dê um estalo, um momento eureka, e eu possa então, a minha vida possa se iluminar e mudar da água para o vinho naquele momento, seja conversando com um guia, com um coach, com um terapeuta, não importa. Fé, ela está dentro de nós. Nós temos eu não sou profundo conhecedor, mas nós temos uma passagem, né, uma passagem na Bíblia, e nós temos uma fala, né, uma frase que nós sempre ouvimos, né? Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é isso que você escuta sempre, não é isso que você talvez sempre tenha escutado, é isso que eu também escuto e sempre escutei. Mas, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que nós somos Deus? Bom, para eu responder essa pergunta, eu quero contar uma pequena história para você que está me ouvindo agora, ou está me vendo agora pela live ou pelo YouTube. Imagina só que Deus resolvesse tirar férias, né? Já imagina o caos. Não, mas fica tranquilo que ele vai deixar em boas mãos. Ele vai deixar o mundo em boas mãos. Mas ele resolve tirar férias. Então Deus, ele chega para você e fala assim: aqui está a chave da minha casa. Cuide muito bem desta minha casa enquanto eu saio de férias. Bom, você tem na sua mão agora, em posse, em seu poder, a chave da casa de Deus. E aí vem a minha pergunta:
Você com a chave na mão, a chave da casa de Deus na sua mão, o que você faria? O que você buscaria fazer enquanto Deus não volta para a casa dele? Como você deixaria essa casa? Você manteria ela limpa? Você deixaria ela arejada? O que você faria para manter essa casa limpa? A grande maioria das respostas que eu recebo quando conto essa história é: eu manteria ela sempre limpa, arejada, eu ia deixar ela sempre mais perfumada, eu ia cuidar muito bem dela. Nossa Senhora, se eu cuidasse da casa de Deus, que responsabilidade! Mas se eu vou cuidar da casa de Deus, então eu vou deixar sempre a casa brilhando. Ou seja, resumo da história, eu vou deixar a casa brilhando de Deus, a casa impecável, né, daquilo que você acha que é impecável, eu vou cuidar muito bem dessa casa, para que quando Deus volte, ele possa encontrar a casa limpa, cheirosa, arejada, bonita, tanto quanto como ele deixou. E aí vem eu respondendo aquela minha primeira pergunta lá atrás. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, qual é a casa de Deus na verdade? Dentro dessa história que eu estou passando, qual é de verdade a casa de Deus? A casa de Deus está em você. A casa de Deus é você. Você é a morada de Deus. Então a fé, ela está em você. Se você não cuidar dessa sua casa interior, se você não conseguir olhar para essa casa interior, não conseguir aceitar os seus desafios, não conseguir aceitar as suas qualidades, muito dificilmente você vai enxergar esse Deus que vive dentro de você. Eu não estou indo nem contra nenhuma crença religiosa aqui. Eu as respeito muito, com muito amor e carinho, as olho com muito amor e carinho. Mas o que eu interpreto, o que eu vejo dentro, tanto dos meus trabalhos na Umbanda, nos trabalhos com as constelações familiares, com os trabalhos que eu vejo com outras pessoas, com outros sacerdotes, e não só de Umbanda, sacerdotes católicos, sacerdotes evangélicos, budistas, é que essa energia, essa força de Deus, ela existe. Existe sim uma inteligência maior, existe sim uma consciência maior, mas essa inteligência está dentro de nós também. Ela vive dentro de nós também. Então, quando você pensar em fé, pense como você está olhando para ela. E aí me vem agora uma frase de Bert Hellinger, né, o criador, o nosso saudoso Bert Hellinger, que ele fala assim: a forma como nós olhamos para a nossa vida, a forma como a vida nos trata é a forma como nós tratamos a nossa mãe. E isso tem muito fundamento, porque a mãe é aquela que nos dá a vida junto com o pai, né? O pai e a mãe se juntaram num momento magnífico ali, e aí você foi gerado, foi concebido, foi gerado, pum, nasceu. E aí está você. Então, mesmo que a sua história, a sua relação com a sua mãe não seja da forma que você deseja ou desejou, ela te deu a vida. Então estar grato por isso é estar grato pela vida. E quando você consegue fazer esse movimento em direção à sua mãe, consegue fazer esse movimento de gratidão, simplesmente pelo fato dela ter te dado a vida, nesse momento você consegue olhar, encontrar, observar a fé, a chama da fé que existe dentro de você. E aí talvez você esteja se perguntando agora: ok, Alex, mas e a espiritualidade? Aonde entra nisso? Quer dizer então que, como você falou no início do programa, que você é um bandista, então eu tenho que ser espírita, eu tenho que ser um bandista? Não, você não tem que ser nada disso, e você não tem que se vincular a nenhuma religião, sendo que você não confie nisso. Você, para entrar, primeiro, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo maior, eu estou falando da nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade. E a nossa espiritualidade, ela está na nossa intuição, no nosso sexto sentido, ou o feeling, ou aquele olhar que você vê no outro e você fala: por aqui não vou, por aqui eu vou, independente da sua crença. A nossa espiritualidade, ela está constantemente andando conosco. E algo que eu observei
na minha vida pessoal, enquanto nós não encontrarmos um equilíbrio na nossa vida espiritual, seja através da religião, seja através de alguma filosofia, ou seja simplesmente através de você aceitar essa espiritualidade que você tem, você não consegue ter equilíbrio no restante da sua vida, na sua vida material, na sua vida financeira e assim por diante. E talvez você esteja se perguntando assim, mas Alex, eu conheço uma pessoa que ela não acredita em nada, mas eu tenho certeza que apesar de ela não acreditar em nada, ela tem muito bem relacionado com ela mesma a sua espiritualidade. Então espiritualidade e fé são forças que andam juntas e que não estão presas a algum dogma ou estão presas a uma religião. Elas estão dentro das suas crenças. A espiritualidade, ela pode se manifestar para você de várias formas. Ela pode se manifestar num sonho, ela pode se manifestar através de mim aqui na rádio, você ouvindo falar, nossa, eu estava precisando ouvir isso para mudar algo na minha vida. Ela pode se manifestar numa mensagem que você vê, vendo televisão, ouvindo rádio, numa revista, num amigo, numa frase de ônibus. A espiritualidade, ela pode se manifestar. Então, quando nós compreendemos que essa espiritualidade, que essa força divina, essa força de Deus está dentro de nós, está vibrando dentro de nós, quando nós realmente conseguimos compreender e aceitar isso, mesmo que nós não consigamos pegar ela, sentir ela, mas se nós acreditamos que ela está ali dentro, ali, naquele momento, você vai começar a tirar a força necessária para seguir adiante. A força necessária para ir para a vida. E muita gente para no meio do caminho porque fica buscando essa fé no outro, fica buscando essa fé. É claro, tá, eu não estou dizendo que nós não devemos confiar nos sacerdotes, nos padres, nos pais de santo, nos gurus, ou que nós não devemos buscar inspirações. Nós devemos sim buscar as inspirações. Nós devemos sim olhar para pessoas que pregam a espiritualidade de alguma forma. Mas temos que, nesse momento, tirar os nossos julgamentos de lado. Porque não quer dizer que o que eu estou falando aqui é certo. É certo para mim. Mas para você talvez não seja 100% certo, ou talvez não seja nada certo. E está tudo bem. O ponto é, você tem que absorver todas as informações que estão à sua volta. Porque a busca pela fé, a busca pela espiritualidade, elas andam juntas, elas estão juntas. E muitas vezes você está procurando, muitas vezes as pessoas deixam, como eu comecei a falar, as pessoas deixam de seguir adiante porque elas estão buscando um milagre. Elas estão buscando a fé em algo lá fora. E não quer dizer que a fé não esteja lá fora, não quer dizer que alguém lá fora não possa te dar esse empurrão. E muitos podem, eu faço muito isso. Só que você tem que compreender que isso está dentro de você. Quando você começar a realmente a se conhecer, a buscar o autoconhecimento, a buscar a sua divindade interior. E tudo bem se você acredita em Jesus, se você não acredita em Oxalá, se você só quer acreditar em Buda, ou se você apenas quer acreditar em Deus, ou apenas você quer acreditar numa força maior, cósmica, universal. Não importa o que você acredita. O que importa é o quanto isso te traz paz, o quanto isso te traz conforto. Não existe uma religião certa, não existe uma religião correta. Existe sim uma religião que vai te trazer libertação e não aprisionamento. Porque a partir do momento que você entra numa religião, eu estou entrando nessa questão de religião por causa do tema fé, quando você entra numa religião e aquela religião te prende, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e até o momento que você aceita e concorda, isso tem fundamento para você, ok, tá, se você está em paz, tudo bem. Agora, a partir do momento que você entra numa religião buscando a fé, porque você se sentia sem fé, e dentro dessa religião você é colocado para fazer coisas no qual você não consegue acreditar, você não se sente bem, você não consegue sentir conforto, então a minha orientação é, dê um tempo com essa religião. Por quê? Por que dar um tempo? Será que eu que não estou querendo ver?
talvez não seja o seu caminho, talvez não seja o seu local. Por isso que, quando eu falo muito, se vocês perceberem aqui no programa, raríssimas vezes eu falo que eu tenho essa minha pegada espiritual, que eu sou sacerdote de Umbanda, né? Raríssimas vezes eu falo, inclusive nos meus treinamentos, nos vídeos que eu tenho no YouTube diários, dificilmente você vai ouvir eu falando, eu misturando, por exemplo, eu falo de constelação e misturo a religião. Não, dificilmente, porque é a minha religião, pessoal, é onde eu me sinto bem. É onde eu me sinto confortável. Mas eu tenho muitos amigos que são evangélicos, que são budistas, que são espíritas, que são católicos, e está tudo bem, e está tudo em ordem, cada um tem a sua maneira de ver. Busque essa fé dentro de você. Busque esse Deus dentro de você. Quando você encontrar esse Deus dentro de você, quando você conseguir realmente olhar para dentro de você e olhar para dentro de nós, não é tarefa fácil. Não pense que é algo que você faz do dia para a noite, que você escuta um sermão, escuta uma palavra, ou toma um passe de um guia, que pronto, a sua vida está feita. Não, gente, é muito mais do que isso. Nós não viemos nessa terra para sofrer, e esse é o primeiro passo. Se você que está me ouvindo, de repente se sente sem fé, desmotivado, para e pensa, você não veio para sofrer. Por mais que tudo que esteja à sua volta te indique isso. Por mais que tudo que você presencie, que você tenha experienciado até aqui, te diga isso, te mostre, te prove, por A mais B, que você veio para sofrer. Eu garanto, você e nem ninguém nesta terra veio para sofrer. Você veio para ser feliz, você veio para ter altos e baixos, você veio para conquistar, para errar, para aprender, para evoluir. A nossa evolução espiritual, a nossa fé, não é apenas uma palavra no qual eu hoje falo, eu tenho fé e bato no peito, a minha espiritualidade, eu medito todo dia, eu acendo vela todo dia, eu vou na igreja todo dia. Não, a espiritualidade e a fé não tem a ver com isso. A espiritualidade e a fé tem a ver com o que nos conforta dentro de nós, aquilo que nos traz segurança dentro de nós. Quando nós conseguimos olhar para a nossa vida e perceber os caminhos tortuosos que muitos passam, perceber aonde eu constantemente erro, perceber os meus defeitos, que é muito difícil, e além disso, perceber quantas qualidades eu tenho, e aí você falar para você mesmo, está tudo bem, eu acredito e eu sou assim. Ou seja, você mesmo, como a gente fala dentro da constelação familiar, você mesmo se incluir dentro do seu próprio sistema, dentro da sua própria vida, você vai perceber o quanto isso vai mudar a sua vida. Você vai perceber o quanto você vai adiante. Então, nós estamos entrando na reta final do programa, e o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: não pense que você nasceu para sofrer. E se você agora se vê com a espiritualidade abalada, se vê com a fé abalada, mas compreenda que isso está muito forte dentro de você. Talvez o local que você vá, talvez aquilo que você está buscando, não seja o necessário ainda para te dar aquele impulso para seguir adiante, para sair desse sofrimento. Mas eu tenho certeza que se você tiver força de vontade, se você realmente falar, eu quero e eu vou sair da onde eu estou, não importa como, obviamente, né, sem passar por cima dos outros. Se você tiver essa força de vontade, se você acreditar em você, se você acreditar na sua capacidade, se você acreditar nesse poder divino que você tem dentro de você, nada, jamais, nada vai conseguir te segurar. Você vai adiante. E não quer dizer que você vai adiante de uma forma fácil e tranquila. Não. Vai ter obstáculos de novos desafios vão vir para você. Novos desafios vão chegar na sua porta. E talvez você caia de novo. E essa nossa caminhada espiritual na Terra é isso. É como subir uma grande escada. A cada degrau que eu subi 2 degraus, eu subi 3 degraus, eu estou fortalecido ali. De repente eu vou subir para o 4º, eu caio. Mas talvez eu não caia para o 3º, talvez eu caia lá no térreo de novo. Mas para eu subir esses 3 degraus novamente, vai ser muito mais fácil. E com certeza, quando você pela segunda vez for subir para o 4º degrau,
você não vai mais cair pro térreo, você vai cair pro terceiro. Porque a nossa vida é isso. A nossa vida, a nossa evolução, para a nossa evolução, é necessário os altos e baixos. É necessário termos essa dignidade de errar e a humildade de falar, errei, não consigo, mas eu vou enfrentar isso. Então, se você está assim, vá em frente. E, obviamente, não tenha vergonha nenhuma de pedir ajuda. Nunca tenha vergonha de pedir ajuda, porque pedir ajuda não é vergonha, não é motivo para vergonha. Ela só mostra o quanto você tem humildade de se fortalecer, porque nós não crescemos sozinhos. Nós não conquistamos sozinhos. Então, peça ajuda se for necessário e acredite, você que está me ouvindo ou vendo agora é um ser divino. Só você precisa acreditar nisso. Quando você acreditar, a sua vida vai mudar por completo. Mais uma vez chegamos ao final desse programa. Eu espero que você realmente tenha gostado dessa mensagem que eu trouxe para vocês hoje. E, mais uma vez, deixo o meu telefone, o meu WhatsApp, para você que de repente quer passar por um atendimento em constelação familiar. Você que é ouvinte da Rádio Mundial, tem um preço diferenciado, um preço muito especial. Eu atendo online, eu atendo o Brasil inteiro, atendo em Bragança Paulista, atendo em São Paulo também. Então anota aí o meu WhatsApp, é o 011 98762 3692. Eu repeti, 011 98762 3692. Você está buscando às vezes um atendimento com constelação familiar ou então um encaminhamento, uma orientação pessoal, venha, manda uma mensagem para mim. E também, se você quer fazer parte do meu grupo no Telegram, grupo de estudos, manda um WhatsApp para mim, manda um oi que eu vou te passar todas as informações para você acessar. E não posso deixar de agradecer a toda a equipe aqui da Rádio Mundial, da Rádio Vibe Mundial e, obviamente, a Escola Técnica Madre Paulina. Se você está buscando um conhecimento técnico de ponta, de qualidade no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, a Escola Técnica Madre Paulina, enfermagem, administração, veterinária, tem um monte de curso muito bacana. Pessoal, acabou o nosso tempo, encerramos aqui. Um grande beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo programa, sexta-feira que vem. O programa é com a Zilei Berlardo no Cabala dos Anjos. Um beijo enorme no coração, até mais!